STF, inadimplente pode perder a carteira de motorista, passaporte e ser barrado em concurso público. STF decide que mal pagador pode perder CNH, passaporte e ser barrado em concurso público. Inadimplente pode ter CNH e passaporte apreendidos e ser barrado em concurso público. Decide STF. Meu Deus, e agora? Será que eu, mal pagador, devedor, inadimplente, eu candidato que estou nessa condição, não vou mais poder fazer concurso? Calma, galera, mais razão e menos emoção. Me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te explicar essa decisão recente do STF, que tem muita gente lançando fake news por aí, para você poder entender exatamente o que está acontecendo. Não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Em resumo, pessoal, o STF, no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade 5941, proposta pelo PT, galera, pelo Partido dos Trabalhadores, ele decidiu sobre isso. Então, a intenção da propositura dessa ação declaratória de inconstitucionalidade era o quê? Era declarar artigos do Código de Processo Civil dentro do processo de execução inconstitucionais. Ou seja, são artigos que já estão em vigor, eles estão no novo Código de Processo Civil desde a sua criação em 2015, e a intenção era que o juiz dentro do processo não pudesse usar essas medidas. Não é uma coisa automática como andam falando por aí. Espalharam tanta fake news que parece que o simples fato de você estar com a dívida no bar da esquina, você já não pode mais fazer concurso. Ou o simples fato de você estar com seu nome no Serasa, você já não pode mais fazer concurso. E não é isso que o STF decidiu. O STF decidiu que o magistrado, o juiz, dentro do processo de execução, que é um processo de cumprimento, né? É um processo de cumprimento onde o credor, ele busca receber um dinheiro do devedor, da pessoa que está inadimplente. Dentro desse processo, ele precisa de alguns requisitos ali para acontecer. Por exemplo, a sua dívida já tem que ser uma dívida reconhecida através de um título executivo judicial, que é uma sentença que reconheceu aquela dívida, ou um título executivo extrajudicial, como por exemplo um contrato com assinatura de duas testemunhas. Então olha só, se já existiu uma dívida reconhecida, o credor, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, ele pode entrar com um processo para te cobrar essa dívida. É nesse momento que a gente tem a fase do cumprimento de sentença, né? Ou a fase da execução de título judicial, título extrajudicial. E aí, o que acontece nesse momento do processo? O credor fica apontando, ele chama o devedor para pagar a dívida primeiro. Então, olha só, a pessoa vai ter direito de pagar a dívida, não é uma coisa feita de uma hora para outra, tá? E ele fica tentando apontar para o juiz onde estão os bens daquela pessoa, para que aqueles bens possam integrar o processo e sejam usados para pagar a dívida. E aí como é que funciona tudo isso? Ele fala assim: juiz, essa pessoa tem dinheiro em tal conta e esse dinheiro aqui não é dinheiro salarial para sobrevivência. Vamos buscar? Vamos. Juiz, essa pessoa tem tal carro. Vamos buscar tal carro, porque pode ser que a gente coloque esse carro aí num leilão judicial e esse leilão e o dinheiro desse leilão sirva para pagar a dívida. Juiz, essa pessoa tem um imóvel. Vamos buscar o imóvel daquela pessoa e utilizar esse imóvel para pagar a dívida dela aqui nesse processo. É assim que funciona. E aí, essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ela foi julgada improcedente porque os autores queriam que esses artigos fossem julgados inconstitucionais. E ela não foi conhecida e os artigos do Código de Processo Civil continuam em vigor. E aí o que acontece? Esses artigos do Código de Processo Civil dão poderes gerais para o juiz para que o devedor possa pagar a dívida, como por exemplo, impedir a realização em concurso público, apreender CNH, passaporte. Isso são interpretações, né, do que pode acontecer, mas lá no artigo existe uma explicação certinho como é que é isso. Então galera, olha só, vamos dar uma olhada aqui no site do próprio STF,
para a gente poder compreender o que está acontecendo, né? Isso aqui é ADI, tá? E aqui na chamada do próprio site a gente tem assim, ó, juiz pode aplicar medidas alternativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, tá bom? Aí olha só, em resumo, o Supremo Tribunal declarou constitucional, então o dispositivo ele está de acordo com a Constituição, o dispositivo do Código de Processo Civil, que autoriza a determinação de medidas coercitivas, né? E aí como, por exemplo, apreensão da CNH, passaporte, suspensão do direito de dirigir, proibição de participar de concurso, de licitação, né? Essas medidas atípicas estão previstas no artigo 139.4 da Constituição do CPC, e desde que não avance sobre direitos fundamentais, observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? O que significa dizer que, poxa, se uma medida dessas for contra o direito de sobrevivência de uma pessoa, de onde ele retira seu salário, de onde ele pode ter condições dignas de vida, pode ser que essas medidas não sejam interpretadas. Outra coisa, elas devem ser proporcionais e razoáveis, né? Então, o juiz tem que aplicar de forma adequada, de forma justa. Ele não pode aplicar de forma exagerada, certo? E aí, galera, o que acontece aqui, né? Vamos dar uma olhada então, vamos dar uma olhada aqui nesse artigo, ó, artigo 139 do Código de Processo Civil. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, né, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, pessoal, não é bem assim como as pessoas andam falando por aí, que, poxa, automaticamente você já vai ser excluído do concurso e não vai poder participar. É preciso o reconhecimento da dívida, um processo de execução contra você, onde um credor busca o ressarcimento do dinheiro, né? Ele busca ali o crédito dele frente ao devedor, e nesse processo será possível você exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa, apresentar peças processuais para isso. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, não é simplesmente você vai fazer sua inscrição, opa, agora eu já não posso mais fazer a minha inscrição. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @prof.jorge_gustavo. Um abraço. Beleza? Então, mais razão, menos emoção. Vamos analisar as coisas de forma técnica e entender realmente aquilo que está acontecendo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.